dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no livro dos Números, nos capítulos 32, 33, 34 e 35. Vamos escutar e lermos juntos agora. Números 32. As tribos de Ruben e de Gade se estabelecem na Transjordânia. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham rebanhos em grande quantidade. Vieram procurar Moisés, o sacerdote Eleazar e os chefes da assembleia, dizendo: Atarote, Dibom, Jazer, Nenra, Ezebom, Eleale, Sabã, Nebo e Beom. Terras que o Senhor feriu diante dos filhos de Israel, são uma terra própria para o pasto dos rebanhos. E ajuntaram: se achamos graça diante de ti, seja dada essa terra em possessão aos teus servos, para que não tenhamos de atravessar o Jordão. Moisés respondeu-lhes: irão os vossos irmãos à guerra, e vós quedareis tranquilamente aqui? Por que quereis desanimar os filhos de Israel, para que não entrem na terra que lhes deu o Senhor? Foi justamente isso que fizeram os vossos pais quando os enviei de Cades-Barne para explorar a terra. Foram até o vale de Escol, viram a terra, e depois tiraram aos israelitas o desejo de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. Por isso, naquele dia a cólera do Senhor se inflamou de tal modo que ele fez este juramento. Os homens que subiram do Egito, da idade de 20 anos para cima, não verão jamais a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não me seguiram com fidelidade. Exceto somente Calebe, filho de Jefoné, o Cenezeu, e Josué, filho de Num, que obedeceram sempre ao Senhor. E o Senhor, irado contra Israel, fê-lo errar pelo deserto durante 40 anos, até que se extingue-se toda a geração que tinha feito o mal aos olhos do Senhor. E agora, eis que tomais a sucessão de vossos pais, raça de pecadores, para aumentar ainda mais a cólera do Senhor contra Israel. Se lhe recusais obedecer, ele continuará a vos deixar no deserto, e sereis a causa da ruína de todo o povo. Mas eles, aproximando-se, disseram a Moisés: faremos aqui currais para os nossos rebanhos e construiremos cidades para os nossos filhos. Nós, porém, nos equiparemos para marchar sem demora diante dos israelitas, até os introduzirmos na terra que lhes cabe, enquanto nossos filhos ficarão nas cidades fortes, ao abrigo dos habitantes da terra. Não voltaremos às nossas casas antes que os israelitas tenham tomado posse cada um de sua porção. Nada queremos do lado de lá do Jordão, junto deles, pois que já temos a nossa porção deste lado, a oriente. Moisés disse-lhes: se fizerdes isso, e vos equipardes para combater diante do Senhor. Se todo homem apto para a guerra entre vós passar armado o Jordão diante do Senhor, até que o Senhor expulse seus inimigos. E só voltardes para as vossas casas quando a terra estiver submetida diante do Senhor, então sereis irrepreensíveis aos olhos do Senhor e aos olhos de Israel, e possuireis esta terra que desejais diante do Senhor. Mas se procederdes de outra forma, pecareis diante do Senhor. Construí, pois, cidades para os vossos filhos e fazei currais para os vossos rebanhos, mas cumpri vossa promessa. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam a Moisés: teus servos farão o que o meu senhor ordenar. Nossos filhos, nossas mulheres, nossos rebanhos e nossos animais ficarão nas cidades de Galaade. E teus servos equipados para a guerra marcharão ao combate diante do Senhor, segundo a ordem do meu senhor. Então Moisés deu ordens a respeito deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos de Israel. Disse ele: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão equipados para o combate diante do Senhor, e a terra vos for sujeita, deixar-lhes-eis em possessão a terra de Galaade. Mas, se não passarem armados convosco, deverão estabelecer-se no meio de vós, na terra de Canaã. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben replicaram:
faremos o que o Senhor disse aos teus servos. Iremos armados diante do Senhor para a terra de Canaã, e nossa parte de terra será deste lado do Jordão. Então Moisés deu aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o de Og, rei de Bazã, a terra, com suas cidades e seus distritos, e as cidades da terra circunvizinha. Os filhos de Gade construíram Dibon, Atarote, Aroer, Atarote Sofã, Jazer, Jegiba, Bet-Nenra e Betarã, cidades fortes, e fizeram currais para os rebanhos. Os filhos de Ruben construíram Ezebom, Eleale, Cariataim, Nebo e Baal-meon, mudando-lhes os nomes, e Sabama. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram a Galaade e tomaram-na em possessão, depois de terem expulsado os amorreus que ali habitavam. Moisés deu Galaade a Maquir, filho de Manassés, o qual se estabeleceu ali. Jair, filho de Manassés, foi e ocupou suas aldeias, as quais deu o nome de aldeias de Jair. Nobé marchou contra Canate, e apoderou-se dela, bem como das aldeias dependentes, dando-lhe em seguida o nome de Nobé, seu próprio nome. Números 33. As etapas da viagem desde o Egito. Eis as etapas que fizeram os israelitas desde a sua partida do Egito em tropas organizadas sob as ordens de Moisés e Aarão. Moisés, por ordem do Senhor, tomou nota de suas marchas por etapas, são as seguintes essas marchas em etapas. No 15º dia do primeiro mês partiram de Ramsés, isso foi no dia seguinte à Páscoa. Que estavam enterrando aqueles que o Senhor tinha ferido dentre eles, todos os seus primogênitos, também contra os seus deuses o Senhor tinha exercido o seu juízo. Partidos de Ramsés, os israelitas se detiveram em Socote. De onde partiram, indo acampar em Etão, situado na extremidade do deserto. Dali, voltaram a Pirrairote, defronte de Beelzefom, e acamparam diante de Magdalum. Deixando Pirrairote, passaram pelo meio do mar para o deserto. Após 3 dias de marcha na solidão de Etão, detiveram-se em Mara. Partindo de Mara, ganharam Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras. Saindo de Elim, foram acampar junto do Mar Vermelho. De onde partiram e acamparam no deserto de Sim. Tendo partido do deserto de Sim, acamparam em Défca. De onde foram para a luz. Dali, partiram e acamparam em Rafidim, onde o povo não encontrou água para beber. Partidos de Rafidim, acamparam no deserto do Sinai. Saindo do deserto do Sinai, foram acampar em Quibrote Ataava. De onde foram acampar em Reizerote. De lá, acamparam em Rétima. De Rétima foram a Remonfarés. De Remonfarés a Lebna. De Lebna a Ressa. De Ressa a Seelata. Deixaram Seelata e acamparam no Monte Sefer. Dali foram acampar em Arada. De lá a Macelote. Dali a Taate. De Taate a Taré. De Taré a Meticá. De Meticá a Esmona. A de Esmona. B foram acampar no deserto de Sim, isto é, em Cádiz. Deixando Cádiz, acamparam no Monte Hor, na extremidade da terra de Édom. O sacerdote Aarão subiu por ordem do Senhor ao Monte Hor, e ali morreu, no 40º ano do êxodo dos israelitas do Egito, no primeiro dia do 5º mês. Aarão tinha 123 anos quando expirou no Monte Hor. Foi então que o rei cananeu de Arade, que habitava no Neguebe, na terra de Canaã, soube da chegada dos israelitas. A deixando o Monte Hor. B foram acampar em Moserote. De Moserote a Bene-Jacã. Dali a Horgue de Gade. Dali a Jotebata.
dali a Abrona, de lá a Egion-Gaber, a de Egion-Gaber, B acamparam em Salmona, de Salmona foram acampar em Funom, de Funom foram a Obote, de Obote, detiveram-se em Ige-Abarim, na fronteira de Moabe. Dali foram acampar em Dibon-Gade. Dali a Almon de Blataim. Dali aos montes Abarim, em frente ao Nebo. Partiram dos montes Abarim e foram acampar nas planícies de Moabe, junto do Jordão, defronte de Jericó. Seu acampamento nas planícies de Moabe, perto do Jordão, ia desde Betsimote até Abel-Setim. As normas para a ocupação e distribuição de Canaã. O Senhor disse a Moisés, nas planícies de Moabe, junto do Jordão, defronte de Jericó. Dize aos israelitas, quando tiverdes passado o Jordão e entrado na terra de Canaã. Expulsareis de diante de vós todos os habitantes da terra, destruireis todas as suas pedras esculpidas, todas as suas estátuas fundidas e devastareis todos os seus lugares altos. Tomareis posse da terra e habitá-la-eis, porque eu vó-la dou. Reparti-la-eis entre vossas famílias por sorte, aos que forem mais numerosos, uma porção maior, e uma menor, aos que forem menos, cada um possuirá o que lhe couber por sorte, fareis essa repartição segundo vossas tribos patriarcais. Se vós, porém, não expulsardes de diante de vós os habitantes da terra, os que ficarem serão para vós como espinhos nos olhos e aguilhões nos flancos, e vos perseguirão na terra onde habitardes. E tudo o que eu tinha pensado fazer a eles, o farei a vós. Números 34. As fronteiras de Canaã. O Senhor disse a Moisés: Eis uma ordem para os israelitas. Quando entrardes na terra de Canaã, eis a terra que vos tocará como herança, a terra de Canaã, com estes limites. Para o lado do meio-dia, vossa fronteira começará no deserto de Sim ao longo de Édom. Essa fronteira meridional partirá, ao oriente, da extremidade do Mar Salgado. E irá para o lado do meio-dia pela subida de Acrabim, passará por Sim e chegará até o sul de Cades-Barne, de onde irá até Atsaradar, estendendo-se para Asemon. De Asemon dirigir-se-á para a torrente do Egito, e terminará no mar. Vossa fronteira ocidental será o Mar Grande, que fará o vosso limite ao ocidente. Eis vossa fronteira setentrional, partindo do Mar Grande, tereis por limite o Monte Hor. Desde o Monte Hor marcá-la-eis até a entrada de Amate, terminando em Cedada. Estender-se-á em seguida para Zefron até Atsarenã, este será o vosso limite setentrional. Para a vossa fronteira oriental, marcareis uma linha de Atsarenã a Cefão. Descerá de Cefão a Reblá, ao oriente de Ain. E enfim, descerá ao longo do Jordão, terminando no Mar Salgado, tal será a vossa terra em todo o perímetro de vossas fronteiras. Moisés ordenou aos israelitas o seguinte: esta será a terra que possuireis por sorte, e que o Senhor mandou que se desse às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos Rubenitas, por suas famílias, assim como a tribo dos Gaditas, por suas famílias, e a meia tribo de Manassés receberam já a sua porção. Estas duas tribos e a meia tribo têm a sua herança além do Jordão, defronte de Jericó, para o levante. O Senhor disse a Moisés: Eis os nomes dos homens que dividirão a terra entre vós, o sacerdote Eleazar, e Josué, filho de Num. Tomareis, além disso, um príncipe de cada tribo para proceder à divisão. Eis os nomes desses príncipes: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Cazelom. Da tribo dos filhos de Dan, um príncipe, Bote, filho de Jogli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés,
um príncipe, Haniel, filho de Efode. E da tribo dos filhos de Efraim, um príncipe, Camuel, filho de Seftã. Da tribo dos filhos de Zabulon, um príncipe, Elisafã, filho de Farnaque. Da tribo dos filhos de Issacar, um príncipe, Faltiel, filho de Ozã. Da tribo dos filhos de Azer, um príncipe, Aiude, filho de Salome. Da tribo dos filhos de Neftali, um príncipe, Fedael, filho de Amiúde. Tais são os que o Senhor designou para repartir entre os israelitas a terra de Canaã. Números 35. As cidades dos levitas. O Senhor disse a Moisés nas planícies de Moabe, perto do Jordão, defronte de Jericó: ordena aos filhos de Israel que de suas possessões deem aos levitas cidades para habitarem, bem como os subúrbios em volta das mesmas. Terão as cidades para nelas habitarem, e os territórios circunvizinhos para a criação de seus gados, seus bens e seus outros animais. O território circunvizinho das cidades que dareis aos levitas terá 1000 côvados de extensão em todos os sentidos, a partir do muro da cidade. Medireis, pois, fora da cidade, 2000 côvados para o oriente, 2000 côvados para o sul, 2000 côvados para o ocidente e 2000 côvados para o norte, ficando a cidade no centro. Tais serão os territórios das cidades. Quanto às cidades que dareis aos levitas, 6 serão cidades de refúgio destinadas ao asilo dos homicidas, e mais 42 cidades. O total das cidades que dareis aos levitas será, pois, de 48, com as terras circunjacentes. As cidades que se hão de dar das partes dos filhos de Israel, vós as tomareis em maior número dos que têm mais, em menor dos que têm menos. As cidades de refúgio. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas: quando tiverdes passado o Jordão e entrado na terra de Canaã, escolhereis cidades de refúgio onde se possam retirar os homicidas que tiverem involuntariamente matado. Elas vos servirão de asilo contra o vingador de sangue, de sorte que o homicida não seja morto antes de haver comparecido em juízo diante da Assembleia. Serão em número de 6 as cidades que destinareis a esse fim. Dareis 3 além do Jordão e 3 cidades na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio, e servirão aos israelitas, aos peregrinos e a qualquer outro que habite no meio de vós, para ali encontrar asilo quando houver matado alguém por descuido. Se o homicida feriu com ferro, e o ferido morrer, é réu de homicídio, e morrerá também ele. Se foi com uma pedra atirada com a mão que o feriu, capaz de causar a morte, e realmente morrer o ferido, é réu de homicídio, e morrerá também ele. Se foi com um pau na mão, capaz de causar a morte, e esta venha de fato, é réu de homicídio. O vingador de sangue o matará. Se um homem derrubar outro por ódio, ou lhe atirar qualquer coisa premeditadamente, causando-lhe a morte, ou se feri-lo com a mão por inimizade, e ele morrer, o que o feriu será punido de morte, porque é um assassino, o vingador de sangue o matará logo que o encontrar. Mas se foi acidentalmente e sem ódio que o derrubou, ou lhe atirou qualquer objeto sem premeditação, ou se, sem ser seu inimigo nem procurar fazer-lhe mal, atingiu-o com uma pedra por descuido, podendo com isso causar-lhe a morte, e de fato ele morrer, então a Assembleia julgará entre o homicida e o vingador de sangue de acordo com estas leis. A Assembleia livrará o homicida da mão do vingador de sangue e o reconduzirá à cidade de refúgio onde se tinha abrigado. Permanecerá ali até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o santo óleo. Mas, se o homicida se encontra fora dos limites da cidade de refúgio, para onde se tinha retirado, e for morto pelo vingador de sangue ao encontrá-lo fora, este não será culpado de homicídio. Porque o criminoso deveria permanecer na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois que este morresse,
poderia o homicida voltar para a terra onde ele tivesse a sua propriedade. Isto vos servirá como prescrição de direito para vós e vossos descendentes, onde quer que habiteis. Todo homem que matar outro será morto, ouvidas as testemunhas. Não aceitareis resgate pela vida de um homicida que merece a morte, deve morrer. Tampouco aceitareis resgate pelo refugiado em uma cidade de refúgio, de maneira que ele volte a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Não manchareis a terra de vossa habitação, porque o sangue mancha a terra, o sangue derramado não poderá ser expiado pela terra senão com o sangue daquele que o tiver derramado. Não manchareis a terra em que ides habitar, onde também eu habito, porque eu sou o Senhor, que habito no meio dos filhos de Israel. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no livro dos Números, capítulo 36, e daremos seguimento às leituras do livro de Deuteronômios, nos capítulos 1, capítulo 2 e capítulo 3. Paz e bênçãos a todos.